Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem, e mais esse programa FIS Talks, hoje recebendo um querido amigo, o Dr. João Carlos Regado. Dr. João Carlos, ele é atualmente diretor-presidente do Grupo Memorial e foi durante muitos anos, teve uma trajetória profissional muito extensa, trabalhou em várias organizações que formou o sistema, vamos chamar de sistema Golden Cross. Desde 1987, ele passou por várias funções, em vários segmentos desse sistema, que foi pioneiro no Brasil, fundado pelo lendário Dr. Milton Afonso. Eu gostaria muito de dar boas-vindas ao Dr. João Carlos Regado, um médico de muito êxito na sua trajetória profissional, uma figura da melhor qualidade, muito querido do ponto de vista pessoal, do ponto de vista empresarial, um executivo que reflete muito a boa qualidade de gestão que nós temos no Brasil, além de ser uma figura de muito humanismo, de muita seriedade, muita competência em tudo que faz. Muito boa tarde, doutor João Carlos Regado. Boa tarde, José. Para mim é sempre uma alegria poder trocar algumas ideias e ter uma conversa contigo, porque eu vejo em você uma visão sempre de edificar e de construir time e prestigiar a medicina geral e, em particular, do nosso Rio de Janeiro, que sempre tivemos envolvidos em embates para trazer para o Rio de Janeiro uma competência médica que se destaca no cenário brasileiro e, quiçá, em relação ao mundo. E essa luta, por mais que a gente, às vezes, fique um pouco triste por esse ou por aquele motivo, mas é uma luta extremamente meritória e que eu fico orgulhoso de contigo participar dessas tratativas, desses empreendimentos. Muito obrigado, João. Eu também tenho muito orgulho de tudo que fazemos juntos. Você é um participante muito ativo do Fórum Inovação Saúde, do nosso grupo que discute regularmente governança, gestão, empreendedorismo, inovação, financiamento, educação, modelos assistenciais. Em síntese, nós estamos sempre ali, esse grupo muito rico e diverso, com pluralidade de pensamento, mas com unidade de propósito, que é o que interessa. Queremos todos o melhor para a saúde brasileira. Mas nós vamos falar um pouco disso na segunda metade dessa nossa entrevista. Certamente, nós vamos hoje, como de hábito, fazer uma entrevista em duas partes, mas nessa primeira parte eu quero conversar um pouco mais para que as pessoas conheçam quem é o João Carlos Regado. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho da sua trajetória, aonde você nasceu, aonde você estudou, como foi como é que você fez essa opção pela medicina, quem foi que te inspirou para ser médico, se tem na história da família, normalmente, ou é algum parente, ou é alguma grande figura médica que nos inspira para seguir essa atividade profissional tão bonita, tão reconhecida, e que você é uma representação muito forte de tudo isso. Quem é o João Carlos Regado? De onde veio, onde nasceu, como foi a sua vida de infância, enfim, aonde você viveu, o que você fez até chegar a esses postos de destaques que você exerceu com muito êxito. José, o João Carlos é um suburbano carioca que estudei a minha vida de colégio, primeiro e segundo grau, no Colégio Instrução em Cascadura. Depois eu fiz o pré-vestibular no curso Galote, saudosa recordação ali no edifício Rex, na esquina da Alcindo Guanabara, e fui excedente de medicina. Naquele tempo o vestibular era separado, eu fiz o vestibular para a Nacional de Medicina e acabei arranjando uma vaga de excedente em Vitória, por um ano e pouco em Vitória, depois fui transferido para Volta Redonda, com bolsa, afortunadamente, que não tinha a menor condição de pagar estudo de medicina. Me formei médico e vim para cá com o objetivo de fazer a residência em cirurgia geral no Hospital de Ipanema.
a minha inspiração em medicina, eu não me diria que tem uma pessoa específica, mas eram as pessoas que passavam por mim, quer sejam pediatras. Naquele tempo, o meu pediatra me escutava com um lençol nas costas e fazia ausculta diretamente do ouvido nas costas da gente. E aquela ligação médico-paciente, aquele envolvimento, para mim, era apaixonante, era quase que poético. E, com isso, eu me engajei na medicina e fui muito feliz, porque, dentro da formação no Hospital de Ipanema, eu tive uma formação de uma família, o grupo da Cirurgia Geral de Homens, Alcides Caltabiano, José Galvão, Celso Portela, que até hoje é um expoente da medicina, Fernando Barroso, Fernando Manuel Parleme, Armando de Oliveira e Silva, que foi do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, presidente do CRM, enfim, um grupo que se uniu em prol da medicina naquela época pública, que construímos uma história que muito nos honrou. E, depois disso, como especialidade, eu fiz urologia também no Hospital de Ipanema, com o Cano, com o Colli, Valdemar Colli, e fizemos também um momento mágico de aprendizado de medicina, de compartilhamento de ideias. E aí quis a vida me levar para ser urologista de uma clínica pequenininha que tinha em Botafogo, na General Polidoro, que era o Hospital Pio XII. E ali eu fui para fazer a urologia e acabei, a pedido de um colega também do Hospital de Ipanema, Fernando Gereissati, ajudando ele a organizar o pronto-socorro. E dessa organização do pronto-socorro virou uma bifurcação na carreira médica cirúrgica, na carreira de gestor de médico. E, com isso, eu comecei a dividir o meu tempo, e a gente sabe, José, que a gente divide o tempo até uma hora em que a gente está no meio de uma reunião e você precisa de rever um doente que você operou de próstata. E aí começou a ficar uma coisa incompatível com a outra, o que me fez cada vez mais fazer o MBA em gestão médica e gestão de liderança, e, em seguida, eu fui convidado para ser diretor médico numa empresa em São Paulo. Aí houve um corte abrupto, com algum trauma, eu lhe diria até emocional, porque eu considero que a cirurgia é uma das melhores profissões do mundo, porque entre o desafio, planejamento, ato e êxito, são 3 horas, é como capinar um quintal. Você tem aquela suadeira, toma uma água gelada e realizou e produziu. Na parte administrativa, um pouco diferente, porque você faz planejamento de 6 meses, 1 ano, 5 anos. Então, você tem que se programar para ser feliz com pequenas conquistas, porque as grandes são muito distantes e é diferente do ser médico como eu fui. Mas me encantei também com isso e lhe diria, Josias, que hoje eu tenho 4 filhos, 3 são médicos. Então, eu consegui incutir essa maravilha que é ser médico. É uma profissão que muito nos encanta e muito nos preenche. E me diga uma coisa, João, nessa sua trajetória que você começou ali no Pio XII, era um hospital da EBAN, não é isso? E depois, esse hospital da EBAN, esse grupo foi incorporado pelo Dr. Milton Afonso, ou já era pertencente ao grupo Golden Cross, a EBAN, nesse momento que você teve lá no Hospital Pio XII? Não, eu não sei se tem que ser um pouco mais idoso para lembrar. Na época que a EBAN começou, ela começou a ter muitas empresas boas. Os hotéis da Orla, do Rio de Janeiro, Sheraton, Caesar Park, e também Thomas Delarue, Cosígua, Casa da Moeda. Tinha uma clientela muito boa. E, nesse momento, o dono, o controle acionário, que era do Delvi Berger, ele resolveu ser candidato a deputado federal. Eu não sei se você se lembra disso. E teve um momento que estava entrando, que era a Constituinte de 88, estava entrando a luta pela sociedade médica, pela tabela da ANB. Então, a gente tinha aqueles embates todos com o CRM, com a Sociedade de Medicina e Cirurgia, as operadoras, Flávia Heleno na CEMIC, a Rio Clínicas, e esse grupo todo começou a construir uma história que o Delvi se afastou dela, foi candidato a deputado federal, não foi eleito, e, com isso, ele se sentiu meio desanimado, me parece, e aí ele resolveu negociar
e fez a negociação com a Golden Cross, diretamente com o Milton Afonso, que em 1987, precisamente em março de 1987, passou o controle da IBAN para o sistema Golden Cross, que vinha num namoro de uma verticalização meia tentando criar também ambientes próprios de atendimento, quando ela até então era no assistencial credenciada. Então, esse foi o início em que eu fui levado como patrimônio da IBAN para dentro da Golden, tudo, e aí fiquei junto da estrutura própria, atendendo aos hospitais que estavam vindo. Em seguida, a Golden comprou a Mico Rio de Janeiro, a Mico Belo Horizonte e finalizou com a compra da Amico São Paulo, que era uma empresa maior. E aí, com essa compra, eu fui guinado a diretor médico dentro da Amico, lá em São Paulo, de 91 a 95. Em 95 eu assumi a presidência da Amico e em 97 eu retornei ao Rio de Janeiro para assumir a Golden Cross como um todo. E me diga um negócio, João, como foi a sua convivência com o Dr. Milton Afonso, em termos de aprendizado? Ele é uma pessoa assim icônica, né, desse setor de saúde suplementar, foi um pioneiro ao lançar a Golden Cross aqui no Rio de Janeiro, que depois se espalhou pelo Brasil inteiro, e devia ser uma figura muito interessante de se viver, de conviver no trabalho. Você teve muito aprendizado com ele, tem boas lembranças desse período em que você trabalhou diretamente com o Dr. Milton Afonso? Olha, José, sem dúvida nenhuma, foi um momento mágico da minha carreira profissional, porque o Dr. Milton ele era muito intuitivo, ele é muito religioso. Então, ele imaginava que tudo ia acontecer, ele não era um cobrador no detalhe, ele só apoiava. Se você desse uma ideia, olha, eu quero fazer isso, ele faça assim. E ele era um profissional de uma visão comercial, que foi case da Federal do Rio de Janeiro, o modelo de venda de plano de saúde que ele criou. O foco dele era extremamente comercial. E o foco dele comercial, e ele é vivo até hoje, tem 99 anos de idade, extremamente lúcido, o foco dele comercial era um foco em que toda a estrutura de atendimento, cadastro, ele se colocava sempre extremamente ligado à venda. E ele dizia o seguinte, que... Isso sem internet, sem sistemas de gestão, só na planilhinha feita à mão, não tinha nem Excel, né, João Carlos? Tudo no impresso e malote. Você, para levar de um escritório para outro, era de um dia para o outro, não tinha transmissão automática. E, com isso, ele investiu muito nessa capacidade de venda e na promoção. E, quando ele fazia uma negociação, ele já tinha outra à frente. Então, ele estava sempre idealizando e investindo. Era um conquistador muito grande e também com uma visão extremamente religiosa de investir e ajudar na igreja que ele tinha, a fé dele, que era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi um grande investidor da igreja, um grande estimulador da igreja e criou todas as capelanias dentro da estrutura da Golden e dos hospitais. Enfim, um idealizador, um homem incansável, até hoje interessado no que está acontecendo no mundo. Interessante. E aí você ficou na Golden até 2016, quando você foi, então, para o Grupo Memorial, assim, já ia a convite de outra grande referência brasileira, especialmente do Rio de Janeiro, na área de gestão, que é o Dr. Aziz, né? Sem dúvida nenhuma. O Dr. Aziz é um mestre. E, para mim, interessante, né, que a gente diz que eu não tenho muito a aprender. Umas características que são emblemáticas e ímpares. Por exemplo, a verticalização de todas as operadoras de saúde se deu da operadora para o prestador. Ele fez o contrário. A verticalização se deu do operador do prestador para a operadora. Então, isso é uma visão de prestação de serviço e não é uma visão de comercialização de plano de saúde. Então, só isso parece que é uma coisa simples, mas é de uma diferença abissal, porque a visão é completamente diferente.
A visão é foco no cliente, e ele tem um dogma que ele fala, que também foi um aprendizado muito importante para mim, que o cliente que você deve focar é o cliente ambulatorial. Por quê? Você tem 6 consultas seguradas do ano, 2 exames A3 complementar por consulta, e você tem 0,4 leito-dia segurado do ano, o que mostra que a aferição do nosso cliente é pelo que ele recebe no atendimento ambulatorial. Embora a envergadura de uma internação seja extremamente importante, a aferição do nosso cliente é pela consulta, pela recepção, pela facilidade de marcar. Enfim, ele, nesse ponto, é um cara que entende do comércio como agradar o cliente. Você sabe, João, que essa é uma percepção que bate com uma pesquisa. Quando eu fui presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro, na época nós fizemos uma pesquisa de opinião com a população carioca, e o item que mais se destacou como negativo da população carioca era o tempo de espera para agendamento de exames e de procedimentos e a burocracia excessiva para ser atendido nos serviços de urgência e ambulatorial que existiam. Portanto, essa visão do Dr. Aziz, que eu nunca tinha pensado da forma como você está referindo, com muita exatidão, é que a população certamente mede mais a qualidade da assistência médico-hospitalar pelas consultas e pelos resultados de exames, pelo tempo de espera, o agendamento demorado, do que propriamente no atendimento hospitalar de maior complexidade, onde muitas vezes a família não consegue, nem o próprio paciente, medir com exatidão se ele está sendo, se os procedimentos estão sendo realizados no momento que de fato ele necessita, porque ele está num ambiente hospitalar. Mas quando ele está em casa aguardando, ou quando ele vai a um ambulatório e o acolhimento dele na recepção, o diagnóstico dele demorado, o tratamento demorado, o acompanhamento ruim, isso ele mede com precisão. E a nossa pesquisa revelou isso, que essa é a principal insatisfação da população carioca em relação aos serviços de saúde, especialmente os serviços de assistência médica e hospitalar na nossa cidade. E é interessante essa visão ao contrário, quer dizer, assim montou-se uma rede de hospitais que juntou, eu estou entendendo que é isso que você está nos explicando, juntou uma rede de hospitais e essa rede montou um plano de saúde, então, para suportar esta estrutura hospitalar e dar foco no paciente, e não no caso das operadoras, que é o contrário disso, que monta as suas redes para reduzir custos, enfim, para uma série de coisas. Mas, no caso da Assim, é uma inversão do modelo de negócio. Seria isso? Seria exatamente. Você falou com as palavras bem claras. O modelo focado é que você tem o controle da eficácia do atendimento e do nível de satisfação do teu cliente. Se você tem, nós temos hoje, por exemplo, trocamos o parque todo da nossa estrutura de laboratório de análises clínicas, porque você consegue ter toda a verticalização do sistema por um pensamento voltado para o prestador de serviço. Nós somos prestadores de serviço que, por um acaso, temos a conquista de unidades que nos supram de pacientes. É o contrário da visão de para ele não usar. É o contrário. Eu quero que meu cliente utilize a nossa estrutura para ser bem atendido e a qualidade ficar na nossa mão. E o doutor Aziz, ela tem essa característica também singular, não é? Ele, daquele jeito singular de ser, ele está sempre participando, apoiando, incentivando, patrocinando, promovendo ações em benefício da saúde do Rio de Janeiro, que é um plano de saúde muito regional, né? Muito focado. Eu imagino que deva ter em outros lugares, outros estados também, alguma paciente que seja
associado ao grupo memorial assim, mas eu diria que a maioria esmagadora ela está aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Então, ele está sempre presente nas boas causas do Rio de Janeiro. É um grande incentivador, o doutor Aziz, com a sua estrutura, seu grupo empresarial, capitaneado por você. Eu tenho essa boa percepção dele também, não é, João? É verdade. E ele é incansável na melhoria constante, na construção constante de novas unidades. O objetivo dele é engrandecer a organização das empresas dele. Ele é muito mais focado na visão empresarial do que na visão pessoal. Ele, pessoalmente, é uma pessoa extremamente simples, fácil de lidar e com uma visão sempre de construir, crescer e edificar. Muito bom. Bem, doutor João Carlos, chegamos ao final da primeira parte, mas foi ótimo conhecer um pouco da sua trajetória profissional, da sua vida pessoal, familiar, dos seus filhos médicos, seu neto que já quer ser médico também. Então, eu fico... Nós vamos ficar por aqui nessa primeira parte, porque na segunda parte, agora, nós vamos falar um pouco sobre o momento atual da saúde no Brasil, sobre a sua visão de futuro da saúde, a visão do amanhã, de como é que a gente tem que se organizar para um repensar da saúde brasileira. Muito obrigado, doutor João Carlos Regado, pela gentileza da entrevista nessa primeira parte, mas fiquem conosco, em breve, a segunda parte dessa entrevista com João Carlos Regado. Obrigado. Valeu, obrigado.